sejam muito bem-vindos ao nosso GlobalizaCast, o podcast que te mantém atualizado sobre as transformações do planeta na era da globalização. Eu me chamo Ana Clara e hoje trago para vocês notícias e análises para entendermos como a globalização redefine as relações internacionais, impulsionam as disputas de poder, influenciam acordos econômicos e ambientais, transformando a cultura e desafiando as narrativas sobre o futuro da geopolítica mundial. Começaremos falando sobre a posição do G20 com relação ao Acordo de Paris. No dia 18 de novembro de 2024, a declaração final da cúpula de líderes do G20 foi divulgada. No texto, é reafirmado o Acordo de Paris, documento que estabelece uma série de ações a serem cumpridas pelos países signatários, para assim reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. O Acordo de Paris foi assinado em 2015 pelos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas. Ele fixou a Agenda de 2030, que abrange 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Cada um deles se desdobra em um conjunto de metas. Vale ressaltar que, desde 2015, houve um progresso efetivo em apenas 17% das metas dos ODS, e lista uma série de desafios. O que é um país signatário? Um país signatário é aquele que subscreveu algum tipo de manifesto, contrato, acordo, carta ou outro documento com o qual concorda com o conteúdo apresentado. O G20 reafirmou o compromisso com o Acordo de Paris, pedindo metas mais rigorosas diante do aumento inesperado da temperatura global. Reiteramos nossa determinação de permanecer unidos nos esforços para atingir o propósito e os objetivos de longo prazo do acordo. Dizem e destacam que as nações compreendem e reconhecem a urgência e gravidade da mudança do clima. Houve um acordo com a meia de limitar o aumento da temperatura média global. Nós reafirmamos a meta de temperatura do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global para bem abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e de empreender esforços para limitar o aumento a 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso reduziria significativamente os riscos e impactos da mudança do clima. O mundo requer não apenas uma ação urgente, mas também medidas socialmente justas, ambientalmente sustentáveis e economicamente sólidas, pontuam. O reforço do Acordo de Paris reflete uma preocupação crescente com os efeitos das mudanças climáticas, como eventos extremos e perdas econômicas. Olá, meu nome é Karine e hoje iremos falar um pouco sobre o nosso segundo tema, o Mercosul e a sua relação com a União Europeia. Em 6 de dezembro de 2024, os líderes do Mercosul e da União Europeia anunciaram a conclusão das negociações do Acordo de Parceria entre Mercosul e União Europeia. Este é um bom dia para o Mercosul, é um bom dia para a Europa e, de certa forma, um momento histórico para nosso futuro compartilhado, afirmou a presidente da Comissão Europeia em seu discurso, Ursula von der Leyen. O acordo, ele prevê reduções de tarifas comerciais, a facilitação de investimentos entre Mercosul e União Europeia. O acordo também vai aumentar o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu, principalmente na área de commodities, e abrir também o mercado brasileiro para alguns produtos europeus, como os da indústria farmacêutica, veículos e serviços. A principal expectativa é que alavanque o comércio entre os dois continentes e seja uma forma de fortalecer as duas regiões. O governo e os economistas eles têm uma visão otimista sobre o saldo final do pacto. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada apontou que com o acordo, o produto interno bruto do Brasil até 2040 terá um aumento acumulado de 0,46%, equivalente a 9,3 bilhões de dólares por ano. Também é previsto que haja uma queda de pouco mais de 0,50% nos preços ao consumidor. O tratado seguirá para traduções e uma revisão legal, que os blocos se comprometeram a realizar nos próximos meses. Após essas etapas, o acordo será assinado, mas ainda não passa a valer. Ele será encaminhado para aprovação interna em cada país. Por fim, as nações concordam em cumprir a aliança e então ele entra em vigor.
Se o compromisso for cumprido, a aliança será a terceira maior do mundo. No entanto, houve países no bloco europeu que resistiram a esse acordo de livre comércio, como, por exemplo, a França, que se opôs e buscou o apoio da Polônia e Holanda para impedir a aliança. Logo, após o anúncio, os franceses voltaram a dizer que vão lutar contra o tratado. O setor alega que a entrada em vigor do tratado colocaria em risco milhares de empregos ao abrir as portas do mercado francês a produtos agrícolas produzidos sem os mesmos padrões de qualidade ambiental e sanitários exigidos dos fazendeiros franceses. Porém, para barrar o acordo, o governo francês precisaria evitar que o acordo seja aprovado por 15 dos 35 países que compõem o comitê, representando 65% da população do bloco. Nosso terceiro tema a ser abordado é guerras econômicas no cenário internacional contemporâneo. Primeiramente, o que são essas guerras econômicas? São disputas entre países que utilizam instrumentos econômicos, como sanções, tarifas, subsídios, restrições comerciais, para enfraquecer seus adversários e fortalecer sua própria posição geopolítica. Os casos mais famosos, como sanções contra a Rússia, tensões comerciais dos Estados Unidos e União Europeia, e a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Primeiramente, vamos explorar as sanções contra a Rússia. Ela foi amplamente condenada por invadir seu país vizinho, a Ucrânia, e aplicações de medidas afetam financeiramente empresas estatais, privadas e de indivíduos da elite russa. A União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e Nova Zelândia e Taiwan foram responsáveis pelas primeiras sanções após o início do conflito em 2022. As sanções visam atingir os setores financeiros, energético de transporte da Rússia, que inclui controles da exportação e proibições de financiamento comercial. As sanções também visam limitar o acesso da Rússia à tecnologia sensível, bem como componentes e equipamentos de aeronaves, ou seja, elas também têm um objetivo de enfraquecer a economia russa. Entre aspas, com base no fato de que a Rússia está absolutamente batendo na Ucrânia no campo de batalha agora, estou considerando fortemente as sanções bancárias em larga escala, sanções e tarifas à Rússia até que um cessar-fogo e um acordo de final de paz seja alcançado. Fecha as aspas. Escreveu Trump na rede Truth Social. Agora vamos falar sobre as tensões econômicas entre a União Europeia e os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instaurou uma guerra comercial contra parceiros econômicos desde que retornou à Casa Branca em 20 de janeiro. Canadá, México e China foram atingidos por tarifas e a União Europeia deve ser a próxima a enfrentar essa medida econômica, com uma taxa de 25% sobre seus produtos. A imposição de tarifas pode ainda agravar um distanciamento que já vem ocorrendo entre os Estados Unidos e a União Europeia, desde que o Trump decidiu retirar países europeus das negociações de paz com a Rússia e a guerra da Ucrânia, o que aumenta as incertezas diplomáticas. No entanto, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçou neste domingo, 9 de março de 2025, que a União Europeia e os Estados Unidos são, entre aspas, aliados apesar das diferenças, fecha aspas, existentes com o governo do Donald Trump. Entre aspas, os Estados Unidos são nossos aliados, ainda que haja uma diferença entre nós, fecha aspas, declarou von der Leyen em uma coletiva de imprensa, acrescentando que cada lado deve, entre aspas, assumir suas responsabilidades. A guerra comercial entre os Estados Unidos e China começou oficialmente em 2018, durante o governo de Donald Trump, e continua impactando a economia global até hoje. A guerra escalou recentemente após o presidente americano anunciar tarifas de 10% sobre o país asiático. Em retaliação, a China também anunciou uma série de barreiras para produtos importados nos Estados Unidos. Pequim é um dos alvos principais do republicano após assumir a presidência em 20 de janeiro, que vem usando barreiras tarifárias como uma forma de negociar com outros países e impedir uma entrada de fentanil nos Estados Unidos.
que o presidente acusou a China como responsável pelo comércio dessas substâncias ilícitas nos Estados Unidos. Apesar dessas guerras envolverem conflitos militares diretos, podem ter efeitos devastadores sobre as economias e populações. O nosso quarto tema a ser discutido agora é o Brasil e o BRICS. O BRICS não é um grupo econômico formal. É uma parceria entre 5 maiores economias emergentes do mundo, sejam elas Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. No total, o grupo representa mais de 42% da população mundial, 30% do território do planeta, 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. Criado em 2006, não contava com a presença da África do Sul e era chamado apenas de BRIC. Em 2011, durante a terceira cúpula em Sanya, China, a África do Sul passou a fazer parte do bloco. O diálogo entre os países se dá em 3 pilares principais: cooperação em política e segurança, cooperação financeira e econômica e cooperação cultural e pessoal. Há cerca de 150 reuniões são realizadas anualmente em torno desses pilares. O principal objetivo do bloco, por meio da cooperação, é alterar o sistema de governança global, como uma reforma de mecanismos como o Conselho de Segurança da ONU, além de introduzir alternativas às instituições como o FMI e o BID, para o fomento às economias emergentes. O Brasil tem um comércio intenso com os países do BRICS. Em 2022, o volume de transações chegou a 177 bilhões, sendo 99,4 bilhões com exportações brasileiras para a China, Índia, Rússia e África do Sul, e 78 bilhões em importações de produtos vindos desses países. O principal parceiro comercial do Brasil, a China, comprou 90% de toda a exportação brasileira destinada aos BRICS, cerca de 89,4 bilhões. A Índia importou 6,3%, a cerca de 6,3 bilhões. A Rússia foi destino de 2% das exportações, 1,96 bilhões. E a África do Sul de 1,7% a 1,7 bilhão. No sentido inverso, 78% das importações vindas do bloco foram de produtos chineses, seguidos dos indianos 11% ou 8,9 bilhões, russos 10% e 7,9 bilhões, e sul-africanos 1,2% ou 908 milhões. O Brasil é o responsável pela cúpula do BRICS em 2025. Em 1º de janeiro, o Brasil assumiu a presidência do BRICS até o dia 1º de dezembro. E a cúpula de chefes dos estados está prevista para acontecer em julho na cidade do Rio de Janeiro. A ministra Paula Barbosa ressalta que, ainda que o BRICS é para o Brasil um espaço importante para reforçar uma atuação global, autônoma e independente no cenário internacional, há 2 categorias de participação no BRICS: países membros e países parceiros. Os 11 membros, África do Sul, Arábia Saudita, Brasil, China, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia, Índia, Irã e Rússia, participam de todas as reuniões em que o processo decisório baseia-se no consenso. A modalidade de países parceiros foi criada em 2024, na cúpula Sikazan, localizado na Rússia. Nela, países são convidados a participar da cúpula de chanceleres e de líderes do BRICS, mas podem estar presentes em outras reuniões se houver consenso entre os membros. Atualmente, os parceiros são Belarus, Bolívia, Cuba, Cazaquistão, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Ao longo de 2024, mais de 30 países mostraram interesse em participar do BRICS, tanto na qualidade de membros como de parceiros. O próximo tema a ser abordado é o Fórum Mundial Social, que foi um espaço criado por movimentos sociais e organizações da sociedade civil em contraposição ao Fórum Econômico Mundial, que vinha reunindo anualmente líderes empresariais e políticos em Davos, na Suíça, para discutir questões do capitalismo globalizado. O Fórum Social Mundial, ele expressa a luta contra a ofensiva neoliberal,
debatendo o impacto da globalização na vida das pessoas, que nasce como um ambiente de convergência democrática para reflexões, análises, formulação de propostas, trocas de experiências e articulações de movimentos sociais, redes e ONGs, para buscar alternativas ao cenário mundial baseado no neoliberalismo das nações mais ricas do mundo, foi criado em 2001 o Fórum Social Mundial. O primeiro Fórum Social Mundial ele foi realizado em janeiro de 2001 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com a participação de mais de 20 mil pessoas de 117 países, que se espalharam em oficinas autogestionadas, seminários, conferências, sessões de testemunhos, atividades culturais e etc. O Fórum Social Mundial, ele se apresenta deste modo, como um evento que reúne ativistas, organizações não governamentais, movimentos sociais, instituições, estudantes e pessoas que, mobilizados, creem na possibilidade do desenvolvimento social de maneira diferente, com livre participação e igualdade de direitos entre todos. Nosso sexto tema é os possíveis sintomas neoimperialistas dos Estados Unidos após o novo mandato de Donald Trump. Explorar os minérios da Ucrânia, assumir o controle da faixa de Gaza, comprar a Creolândia e anexar o Canal do Panamá e também tornar o Canadá um estado americano, todos foram uma propostas dadas pelo Trump em apenas 2 meses como presidente. Ainda não se sabe como ele planeja colocar os planos em prática, mas esses acontecimentos levaram os analistas a especular sobre uma nova era do imperialismo americano. Agora, vamos analisar as estratégias de Trump vistas como imperialistas e as possíveis consequências para o resto do mundo. Primeiramente, o que é o imperialismo? Ele é definido como uma política de Estado para ampliar o poder do domínio de uma nação, seja pela aquisição de territórios ou pelo controle político e econômico. Talvez você se lembre do Império Romano ou de Otomanos e pense que isso ficou para trás. Porém, um formato mais moderno chamado neoimperialismo continua vigorando. O neoimperialismo é uma nova fase do capitalismo, que se impôs a partir do começo dos anos de 1980. Ele é considerado seus traços mais gerais nos países do centro, como nos Estados Unidos, que é a atual potência mundial. Considerando seus traços mais gerais nos países do centro, ele também é caracterizado pela hegemonia cultural dominada pelos, entre aspas, valores universais ocidentais. Os países desenvolvidos ocidentais, especialmente os Estados Unidos, utilizam seu capital, tecnologia e vantagens de mercado para infiltrar países e regiões menos poderosos como suas culturas, que destinadas a impor os valores dos Estados Unidos. Desde o final da Guerra Fria, o capitalismo global foi caracterizado pelo monopólio não dividido dos Estados Unidos. Donald Trump é o primeiro presidente americano em mais de 100 anos a defender a expansão do território do país. Antes mesmo da posse, ele mencionou a intenção de tornar o Canal do Panamá por causa de um suposto favorecimento comercial da China. O presidente também pontua que não descarta usar a força militar para se tornar tanto o Canal do Panamá quanto a Groenlândia. Além disso, o republicano também quer um acordo para explorar os recursos minerais da Ucrânia, como recompensa pelos Estados Unidos ter gastado bilhões para ajudar a Ucrânia na guerra com a Rússia. Donald Trump trata os países menores como espécies de estados vassalos. Ele não leva em consideração a opinião da Ucrânia quando discute a paz com Putin. Ele não negocia com países latino-americanos quando envia imigrantes ilegais de volta. A forma como ele faz política é muito unilateral e dura, o que faz os analistas e historiadores apontarem que há medidas neoimperialistas sendo tomadas após a posse do novo presidente. Além desse ponto, os mesmos analistas e historiadores também possuem outras hipóteses, que esses sinais neoimperialistas sejam estratégias de negociações. Entre aspas,
O Trump é imprevisível. Talvez seja o maior problema com ele. Usa seus pronunciamentos para negociar, mas não é muito claro no que ele quer. No caso do Panamá, ele quer excluir a influência chinesa e talvez negociar tarifas mais baratas para navios americanos ou algo assim. Fecha aspas, diz um analista. De um lado, Trump ameaça de uso militar e de sanções econômicas para coagir outras nações. Já de outro, um incentivo, entre aspas, positivo para convencer aliados. Os estudiosos do neoimperialismo apontam que esse modelo não é exclusivo dos Estados Unidos. Países como Rússia, China também possuem tendências imperialistas. Com o Trump falando tão explicitamente sobre expandir o território americano, outras potências podem se sentir mais livres para tornar atitudes parecidas. As ações de Trump, que sugerem que os Estados Unidos como os condutores da ordem global, geram muitas hipóteses e estudos. Seria esse o início do neoimperialismo, de uma unipolaridade ou estratégias de negociações? No nosso sétimo tema, falaremos sobre a ascensão da China e o desafio do domínio global dos Estados Unidos. A ascensão da China no século XXI é um dos fenômenos geopolíticos e econômicos mais marcantes da história recente. A China tornou-se a segunda maior economia do mundo, um gigante industrial e tecnológico, e uma grande potência global desafiadora da hegemonia ocidental. A primeira grande razão para o crescimento chinês foi a adoção de um modelo econômico híbrido promovida por Deng Xiaoping a partir de 1978. Outro fator determinante foi o planejamento econômico de longo prazo conduzido pelo Partido Comunista Chinês. A modernização da infraestrutura chinesa também foi fundamental para sua ascensão. A mão de obra abundante e relativamente barata impulsionou a competitividade da China, atraindo indústrias estrangeiras, permitindo o crescimento industrial exponencial. Além disso, a China também fez avanços significativos na educação e na inovação tecnológica. O domínio da China na tecnologia tem sido um dos principais fatores de preocupação para os Estados Unidos. A disputa pelo controle do setor de semicondutores e telecomunicações gerou uma guerra tecnológica entre as duas potências, com os Estados Unidos impondo sanções à Huawei e restringindo o acesso da China a chips avançados. O temor americano é que a China supere os Estados Unidos no desenvolvimento de tecnologias estratégicas e conquiste, assim, uma vantagem global. A China também se tornou uma potência militar em rápida expansão. O governo chinês tem investido na modernização de suas forças armadas, aumentando o orçamento de defesa e desenvolvendo tecnologias avançadas, como mísseis hipersônicos e sistemas de guerra cibernética. O objetivo é garantir que a China possa proteger seus interesses regionais e globais, reduzindo assim a influência militar dos Estados Unidos no Indo-Pacífico. Além do aspecto militar, a China tem utilizado sua influência econômica para expandir seu poder diplomático, através de investimentos estratégicos e empréstimos bilionários. Pequim tem consolidado alianças com diversos países em desenvolvimento, enfraquecendo a influência estadunidense em regiões como América Latina, África e Sudeste Asiático. A guerra comercial entre China e Estados Unidos reflete essa disputa pelo poder global. Tarifas, sanções e restrições comerciais fazem parte da tentativa americana de conter o avanço chinês e proteger sua própria economia. Esse crescimento chinês é interpretado como uma ameaça à hegemonia econômica estadunidense. O século XXI será marcado pela disputa entre essas duas potências e o futuro da ordem global dependerá de como essa rivalidade será gerenciada. O governo chinês começou nesta segunda-feira a impor tarifas sobre os mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, depois que Trump impôs mais tarifas sobre os produtos chineses que desembarcarem em território americano. Essa é a mais recente escalada na disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo.
A China alertou os Estados Unidos que está pronta para lutar em qualquer tipo de guerra. As mudanças nunca vistas em um século estão se desenrolando pelo mundo de maneira desenfreada. Um outro assunto de extrema importância são as organizações internacionais em um mundo multipolar. As organizações, elas desempenham um papel crucial na governança global, principalmente agora em um mundo cada vez mais multipolar. Com a ascensão de novas potências econômicas e militares, como China e Índia, o cenário global torna-se mais diversificado e menos centrado exclusivamente no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos. Isso afeta diretamente a atuação e a estrutura das organizações internacionais, como a OMS, ONU, FMI e o Banco Mundial. Organizações como a ONU e a OMC, elas atuam para mediar conflitos e evitar confrontos diretos. A ascensão de organizações como a União Africana, a Organização para a Cooperação de Xangai e o BRICS mostram que os países estão desenvolvendo alternativas ao modelo tradicional predominante de governança global. Porém, a multipolaridade pode tornar o consenso mais complicado dentro de organizações mundiais, como, por exemplo, a ONU, que enfrenta desafios no Conselho de Segurança, onde as potências frequentemente divergem. A emergência de um mundo multipolar favorece iniciativas multilaterais, mais diversificadas, permitindo mais reconhecimento e representatividade de países emergentes nas tomadas de decisões globais. O nono tema a ser abordado é a cultura na era da globalização. A globalização tem uma relação complexa com a cultura. À medida que as fronteiras se tornam mais permeáveis, as trocas de informações, ideias, bens e serviços entre diferentes países e culturas aumentam significativamente. Isso resulta em uma maior interação e influência cultural entre as nações. Por um lado, ela pode ser homogeneização cultural, pois a disseminação de produtos culturais de massa, como filmes, músicas e outros meios de comunicação, pode levar à padronização de valores, hábitos e comportamentos. Já por outro, a globalização também pode permitir que diferentes culturas sejam mais divulgadas e apreciadas em escala global, promovendo a diversidade e o intercâmbio cultural. No entanto, é crucial que haja esforços conscientes para proteger a diversidade cultural e promover uma globalização que respeite e celebre as diferenças culturais. Por fim, mas não menos importante, o nosso último assunto a ser abordado hoje será como a crítica sobre o fim da história se relaciona ao cenário globalizado atual. Primeiro, nós devemos compreender qual é a crítica ao fim da história. A crítica ao fim da história, proposta por Francis Fukuyama, argumenta que, com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética, a democracia liberal ela teria se consolidado como uma forma final de governo, sem nenhuma alternativa ideológica viável. De maneira mais simples, a tese de Fukuyama ela assumia que a democracia liberal e o capitalismo haviam vencido. Porém, essa teoria ela não se encaixa na atualidade, principalmente devido à evolução de fatores políticos, econômicos e sociais, que contradizem a ideia de um ponto final para o desenvolvimento político e ideológico. Mesmo que os Estados Unidos ele ainda seja a superpotência e o sistema capitalista ele ainda esteja enraizado na nossa sociedade, o conceito de fim da história ele não se aplica, pois há países que eles possuem modelos diferentes do padrão ocidental. A ascensão de novas potências como China e Rússia, que promovem modelos híbridos, desconstrói toda essa ideia dos Estados Unidos como condutor da ordem global e de uma unipolaridade. A teoria de Fukuyama acabou sendo ridicularizada por inúmeros autores, entre conservadores, liberais e comunistas. Com isso, encerramos nosso episódio sobre globalização. Hoje, falamos sobre como o mundo está cada vez mais interconectado, os impactos econômicos, sociais e culturais desse processo, e os desafios que ele traz, como desigualdade, preservação da identidade cultural e dependência entre as nações.
Também discutimos os avanços que a globalização possibilitou, desde o acesso à informação até o crescimento do comércio internacional. Esperamos que esse episódio tenha proporcionado uma percepção e reflexões sobre esse tema tão presente no nosso dia a dia. Obrigada por nos acompanhar e por dedicar o seu tempo a essa conversa.